Beleza. Então, gente, o desafio primeiro na medicina veterinária sobre o sistema nervoso é o desafio que é geral na medicina veterinária. Nosso paciente não fala, então a gente tem que tentar identificar o que está ocorrendo, né? Se é uma questão de dor, se é uma questão de alteração de funcionalidade. Então, partindo desse princípio, desse desafio, quando a gente fala de fisiologia do sistema nervoso, a gente tem que entender como ocorre, quais são as funções do sistema nervoso, onde é que vai ocorrer em cada coisa, porque só lembrar, fisiologia e anatomia, elas estão extremamente interligadas. Então, quando eu sei disso também, eu sabendo qual que é a função de cada estrutura anatômica, não, a chamada é vocês que colocam lá, tá bom, Sara? Vocês que preenchem lá. Mas eu não coloquei do sábado letivo, né? Mas depois eu adiciono lá, tá bom? Então, pessoal, quando a gente sabe que tem essa relação anatomofisiológica, eu tenho que saber, em relação a cada estrutura anatômica, quais são as funções dela. E aí, nos problemas nervosos, nas alterações neurológicas, a gente vai buscar em relação a qual distúrbio de função está ocorrendo, para saber qual que é a sede da lesão. Onde é que foi o problema? Porque quando eu sei que o animal ele tem uma disfunção motora, né, como a Kyla perguntou agora, dos nervos, dos pares cranianos, né, dos nervos cranianos 11 e 12. Então, para eu saber que é ali naqueles nervos cranianos, como é que eu vou ter essa percepção? Como é que eu vou entender que é naquele nervo ali realmente que está ocorrendo, que é esse par de nervo? Eu vou ver pela funcionalidade. Então, se a funcionalidade do 11, né, do nervo acessório ali, é o controle motor da faringe, da laringe, do palato, dos músculos esternocleidomastoides, do trapézio, essa região cervical aqui, ele vai ter disfunção de deglutição, ele vai ter disfunção de segurar de cabeça, ele não vai conseguir ter essas funções normais. Então, quando eu vejo um animal com alguma disfunção dessa, eu fazendo avaliação neurológica, né? Disfunção é porque a função não está correta, então não está fisiológico, não está normal, ele está alterado. Se ele está alterado nesse local, então isso vai me levar a entender que é o local que está ocorrendo o problema, é nesse par de nervo. E aí, a partir disso, aí já vem, né? Se aqui eu já coloquei a fisiologia e a anatomia. A partir disso, eu vou juntar esses dados para saber, junto com a terapêutica, né, no meu exame físico, né, no meu exame clínico, eu vou juntar essas informações para propor, a partir desse diagnóstico, que é um problema nesse par de nervo ali, qual é a terapêutica indicada. E depois dessa terapêutica, né, qual o tratamento, se tem um prognóstico favorável ou não. Porque dependendo da lesão nervosa, né, a gente está falando aqui de sistema nervoso, tem coisas que são irreversíveis, tem coisas que são, infelizmente, que vão ter que, o animal, por si só, ele vai a óbito, ou então vai ser melhor para ele, né, dependendo do grau de acometimento, uma eutanásia. Né, tem que pensar no bem-estar do animal. Isso quando é alguma coisa irreversível, quando o animal está em processo agônico, quando ele está numa situação de epilepsia crônica, com muitas recidivas, uma em cima da outra, que ele não consegue nem comer, nem parar para respirar, ele vai acabar indo a óbito por um esgotamento físico, né, um estresse excessivo, ele pode ter um colapso ali, né? Então, assim, às vezes, e você não consegue controlar aquilo ali, porque é uma disfunção que tem que ver qual foi a sede daquela lesão. Por isso que, assim, ó, não tem como a gente continuar o curso sem eu passar por isso daqui. Porque se chegar lá na clínica, você tá vendo um animal com esses problemas. Se você só for ver as causas desses problemas e não entender o porquê que ocorrem esses problemas, como é que você vai tentar sugerir uma, um tratamento, uma forma de resolver esses problemas? Então, por isso que é muito importante aliar. E aí, quando a gente sabe essa sede das lesões, é onde a gente vai estar no nosso exame, lembrando da anatomia e aí propondo estratégias de melhora de tratamento para isso, tá? Então, assim, vocês sempre viram que eu sempre trouxe ali na aula, olha, essa função anatômica aqui, qual é
essa lesão anatômica aqui, né? Ou essa região anatômica, o que que ela faz? E se tiver algum problema, o que que vai acontecer? Enfim, e em cima disso a gente vai cada vez mais aprendendo a fisiologia de qualquer sistema, né? E principalmente agora do nervoso, que como o nosso paciente não fala, então eu vou buscar as alterações funcionais. Falando em alterações funcionais, e eu tenho que saber de função, saber o fisiológico, eu pergunto para vocês, quais são as funções do sistema nervoso? Por que que a gente tem que aprender o sistema nervoso, né? Como é que ele funciona? Se eu for descrever assim resumidamente, o sistema nervoso ele faz isso, professor. Ele faz uma coisa só. O organismo vive sem o sistema nervoso. O organismo precisa do sistema nervoso para quê? Para processar as informações, gerar respostas, que são os feedbacks, além dos estímulos. Isso. E aí você falou gerar resposta. Então, o sistema nervoso é isso. Ele é um centro, é um processador, é um computador que ele é ligado, né? Ele está 24 horas ligado e ele está ali recebendo as mensagens, que essas mensagens vão dizer, olha, tem que atuar em algum local, porque senão vai ter um dano ali tecidual, vai ter um dano celular, vai ter um dano em um órgão, em um sistema, né? Então, o que que tem que fazer para resolver? Qual que é o estímulo que a gente vai ter que dar? Qual vai ser a resposta que a gente vai ter que dar, que o sistema nervoso, né, vai mandar para o corpo? Será que eu tenho que aumentar a temperatura naquele local? Tem que mandar mais células de defesa? Tem que mandar mais plaquetas, mais alguns constituintes que vão diminuir algum sangramento, hemorragia? É tudo para preservar. Então, quando manda uma resposta, se tem um estímulo e manda uma resposta, esse é um processo de quê? Lembra do início da disciplina? Quando eu tenho um estímulo e depois tem uma resposta, isso é um processo de quê? Resposta é uma coisa que está voltando. É Voltando feedback. back. Hum? Feedback? Feedback, tá? Então, o sistema nervoso, ele trabalha principalmente com questões, estímulos, respostas que são nada mais que feedbacks. Se ele tem um estímulo sensorial, né, nociceptivo, teve lá nos termos receptores dele ali, nos nociceptores, em algum local do membro do animal, ele sentiu uma dor. E esse foi o estímulo. Quando chegar no sistema nervoso central, vai ter que voltar uma resposta para ali para quê? Não, deixa aí que tá doendo, mas não tem nada não. Ele vai fazer isso? Se ele é para deixar onde está sentindo dor, é um feedback o quê? Se é para continuar, é um feedback. Lembra, gente, quando continua alguma coisa, isso, use positivo, tá? Mas se ele colocou o pé ali, né, a patinha no local, tá doendo, esse estímulo que ele vai ter, né, de dor, o corpo é para preservar a vida, para preservar o organismo. Será que ele vai mandar um feedback positivo para mandar continuar ali aquele pezinho? Não, ele vai mandar um quê? Um feedback negativo. Opa, colocou lá, pô, tiro. Então, qual que é o reflexo? Se eu coloquei a mão num local, numa panela quente, e doeu, o reflexo que eu vou ter, né, essa resposta de reflexo vai ser o quê? Retirar. Então, foi uma coisa negativa aquela. Aí, quando eu retirei e eu continuei tirando a mão, a partir de então que eu já tirei, joguei longe e tô tentando sair daquilo ali, está sendo positivo, porque eu tenho que continuar saindo daquilo ali. Mas o reflexo inicial ele é negativo. Entendem? Então é uma resposta contrária ao que está acontecendo ali. É o negativo. Mas quando eu já continuo uma coisa que já virou melhoria, ali é positivo.
tá? Não positivo porque melhorou melhoria, mas porque ele continuou aquela outra resposta, certo? Então, sempre ele vai trabalhar com isso, ele vai integrar nessas informações e saber onde é que ele tem que ter um feedback positivo, onde é que ele tem que ter um feedback negativo, qual a quantidade, como é que ele vai continuar, como é que ele vai processar as informações, tá? E vai controlar todo o organismo, todo o corpo, tá certo? Então, é muito importante mesmo, não tem como a gente dissociar, né? E por isso que ele está aqui também nessa parte inicial, porque a partir de agora, o sistema nervoso vai estar bem integrado também com o quê? Com o sistema endócrino, o controle dos hormônios de todo o corpo vai ter essa função neuroendócrina, tá? A gente vai ter ali estimulações nervosas, estimulações que várias sensações, várias liberações de hormônios, de neurotransmissores vão chegar até o sistema nervoso central e vão ter reações diferentes no sistema endócrino, vai influenciar no sistema cardiovascular. Foi até uma coisa que, para a gente, depois que a gente começa a entender algumas coisas da fisiologia, serve tanto para medicina, é a mesma base, né? Medicina veterinária, medicina humana. Ontem, um conhecido meu, ele teve um princípio de um infarto. Aí, o médico começou foi atendido e tudo, correu para o hospital. Ele teve lá 3 picos de taquicardia. Então, a frequência em um determinado momento estava em 70, 80 batimentos por minuto, foi para 220. Só que entraram com medicações para diminuir esse estímulo que estava ocorrendo, né, nessa taquicardia, que é essa aceleração do coração, e diminuiu. E depois voltou de novo, então outras medicações. E aí vamos resumir o que a fisiologia entra aqui, o que a gente entende. Ele teve um processo de estresse muito grande, ele já é um cara hipertenso, ele, com esse processo de estresse, acelerou mais ainda o problema cardíaco que ele já tinha, essa hipertensão. Isso fez com que ele tivesse uma arritmia, essa arritmia tirou o compasso do coração e foi uma coisa que fez com que ele se sentisse muito mal e poderia levar a óbito se ele não fosse atendido logo, porque tem que voltar à estase, ao equilíbrio do corpo, né? Graças a Deus ele foi atendido rápido e os médicos conseguiram identificar o que estava de alterado, e aí como o sistema nervoso dele não conseguiu ajudar primariamente, ele estava muito exacerbado as reações ruins do estímulo que ele teve que ter intervenções extracorpóreas, medicações, tá? E aí conseguiu depois regular toda a frequência cardíaca, melhorar toda essa questão de ansiedade, de estresse, e ele retornou ao normal. E aí a gente vê, ó, foi um estímulo externo. Um estímulo externo, ele teve lá um problema que deixou ele muito estressado. Esse estímulo externo fez com que mexesse no ambiente interno dele. O coração estava batendo direitinho, acabou que subiu. Subiu a sua frequência, subiu a pressão arterial e subiu tudo. Para voltar, o organismo tenta, o organismo está ali porque ele não quer deixar morrer. Só que chega uma hora que o organismo ele não consegue debelar. E é quando ele não consegue, se vai para o extremo, nenhum organismo consegue ficar nos extremos. E aí acaba vindo as tragédias, né? A tragédia que é o ciclo natural da vida, né? Então, enfim, na fisiologia ela entra no quê? Ele estava lá no compasso, saiu desse compasso, desse ritmo, aumentou demais, e aí, por intervenção extracorpórea, por medicações que vão fazer diminuição desse ritmo, a gente vai estar falando aqui de sistema nervoso, vocês viram ali a questão do sistema simpático e parasimpático. Entenderam qual a diferença principal do simpático e parasimpático? O simpático é aquele que vai, vamos falar assim, resumidamente, vai acelerar tudo, vai fazer com que ele tenha reações de luta ou fuga, tá? Então, quando ele está nessa reação de luta ou fuga, tá tudo ativo, tá tudo para que ele possa lutar, e para ele lutar, ele precisa de força, ele precisa de coragem. Então, a adrenalina vai estar lá em cima. E outro, ele precisa de oxigenação nos músculos. Ele vai mandar para quê? Para ter oxigenação, para ter bombeamento sanguíneo, para que ele possa também correr. Porque se eu não tivesse oxigenação nos meus músculos, eu não vou conseguir correr, não vou conseguir fugir.
né? Então vai estar tudo assim acelerado. Depois que passa o sistema nervoso simpático, se ele continuar assim direto, o que vai acontecer? Vai entrar e vai dar uma estafada, ele vai parar. Então tem que vir pelo um feedback negativo, o corpo vai mandar, olha, já está na hora de dar uma descansada, já está na hora de parar. Vamos diminuir essa questão de carga de adrenalina, vamos diminuir essa frequência cardíaca, vamos diminuir essa corrida, essa luta. Então vamos liberar agora quem vai atuar o sistema parasimpático, ó, parasimpático, é para parar, é para diminuir esse ritmo. Vai diminuindo esse ritmo e vai fazer o quê? Com que ele fique mais calmo, com que diminua a aceleração do coração, com que diminua os movimentos musculares e fique mais o que ativo? Respiração, fique mais controlada, né? Ele consiga respirar mais profundamente e quando ele está descansado e tranquilo, o que a gente faz quando a gente está descansado e tranquilo? O que até a nossa mãe fala, né? Não vá comer e cair logo na piscina. Não é o problema de estar dentro da água, gente. Eu posso comer dentro da água. É porque se eu for comer e depois logo precisar nadar, onde é que está o sangue concentrado? O sangue que estaria nas minhas pernas ou nos braços para eu poder nadar. O sangue vai estar concentrado ali no sistema digestivo, tá? Porque é o processo de digestão. Então, o parasimpático ele está relacionado a essa diminuição do metabolismo, ao sono, mas também à digestão. Por isso até que tem também a letargia pós-prandial, né? O que é letargia? É a pessoa, né, o animal ficar mais preguiçoso, mais cansado, mais sonolento, letárgico, tá? E pós-prandial que é pós-comida, pós-refeição. Vai ter alterações de pH ali e vai ter alterações dessa questão de concentração de alimentos no sistema digestivo. Tudo isso para que tenha ali a ação digestiva. Mas se está tudo concentrado no digestivo e o animal, a pessoa, precisa nadar para se salvar, vai dar um problema, uma congestão, porque o que é a congestão? Digestão é o processo fisiológico de absorção, de metabolização dos alimentos, dos nutrientes. Mas está tudo concentrado para ali. Mas ele precisou jogar o sangue que estava ali, trabalhando no estômago para os músculos novamente. E aí aquilo ali vai paralisar e vai dar um problema sério. Então, pode vir até a óbito também, pode dar torção gástrica, enfim. Então, tudo isso é relacionado. Isso é fisiologia. Isso acontece com a gente, não é? Então, gente, para a gente aprender, é bom fazer essas analogias. Quando a gente acorda, né? Você acorda já com o coração acelerado? Você já acorda naquela agonia, né? Às vezes, quando é que acontece isso? Se a gente acordar sem o despertador, sem ninguém gritar a gente, sem ninguém chamar, e se não tiver atrasado para nenhum lugar, a gente vai acordar tranquilo, vai respirar, vai levantar, a gente não vai sentir nada. Agora, se a gente já está atrasado, rapaz, tô perdendo a aula, o coração você vai sentir, o coração já acelerou. É questão de sobrevivência, de luta ou fuga, de estresse. Então, eu tenho que correr. Então, o corpo se prepara para isso. Você vai engolir. Oi? Eu acho que mexe com muita coisa, porque eu, no meu caso, né? Se alguém vem me acordar no grito, acabou meu dia. Eu passo o dia todinho estressada. E o estresse ele é fisiológico, mas o estresse quando ele é muito exacerbado, muito grande, ele libera mediadores inflamatórios, ele libera liberadores de sistema simpático, né? Libera adrenalina, libera cortisol, que é o hormônio do estresse, aí a parte do estresse ruim, que faz com que diminua o sistema imunológico. Então você ficou toda mal aí porque você já começou o dia com o seu sistema simpático sendo ativado com a sua carga de hormônio de estresse lá em cima. Então, para você recuperar disso daí, vai o dia inteiro, não é, Stephanie? Como você está falando? E Então, fora que, tipo assim, além de tu se estressar qualquer coisa, se emburrecer, ainda dá aquela dor de cabeça, né? Sei lá, pelo final da tarde, ou às vezes na hora. Quase pelo fato do susto, né? E o susto aumentou o quê? Aumentou essa taquicardia, aumentou também a pressão arterial. E a dor de cabeça, às vezes, é esse aumento de pressão intracraniana, essa diminuição da oxigenação correta, entendeu? Então, gente, assim, olha, nós hoje, né, onde a gente vive, né,
o ser humano, ele está muito acelerado, ele está muito bombardeado de informação a toda hora. A gente passa o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que consegue dormir, né? Porque se a gente não desligar um celular, um computador, a gente não consegue dormir, a gente fica ligado, vidrado ali, e você fica vendo coisas e tudo que te deixa acelerado o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo, eu assisti nessa série ontem, era 2 horas da manhã, e, né, e tem algumas partes bem pesadas, eu ficava nervoso, né, tenso, e você tá naquela madrugada ali vendo aquele negócio, você vai dormir tensão, você vai dormir muito, muito estressado. Então a gente mesmo tem que começar a se cuidar, a palpar o nosso corpo disso, porque isso não faz bem. Imagina a gente ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? 24 não, porque tem hora que você vai dormir. Mas dependendo do estresse é tão grande, a gente não consegue dormir direito. Quando a gente tem um pesadelo, quando a gente fica muito ansioso, nervoso, não consegue dormir direito. Você fica, parece que rodando ali na cama e não descansa nem nada, ou então deitou e não conseguiu desligar direito. Então a gente tem que ter um cuidado, porque hoje a gente é ligado dia 24 horas por dia. E isso faz mal. Então tem que ter um momento de respirar, um momento de desligar um pouco, né? Ter um momento de silêncio. O silêncio ele faz muito bem para o organismo, tá? Meditação. Ah, professor, eu não sei meditar. Se você ficar em silêncio, tentando não pensar em nada, você se concentrar na sua respiração, isso já é meditação. Ah, mas eu não consigo fazer nem isso, porque eu estou num nível de ansiedade muito grande. Vamos treinar. A cada dia que você conseguir, hoje eu consegui respirar 5 vezes, né? Inspirar e expirar. Amanhã eu já vou para 6, no outro dia para 7, vou aumentando. Quando eu chegar em 60 respiradas, inspiração e expiração, tranquilamente e tudo, vocês vão ver que a gente vai estar bem mais calmo. Outra forma de meditação e de acalmar o corpo, né, de diminuir o estresse, que a gente deve fazer naturalmente, é contemplação da natureza, é olhar para o céu e ver que é bonito e ficar ali tranquilo, sem pensar em nada. Às vezes a gente pensa um milhão de coisas, né? Eu mesmo aqui, ó, namorar, né, Meire? Namorar relaxa também, né? Tudo isso. Ou você tá falando que namorar muito faz mal? Eu, Faz bem, eu faz acho que bem. depende, né? É, Se for um relacionamento tóxico. aí não é a parte do namorar, né? Aí é a parte da toxidez, faz mal. Mas o namorar bom, ele é bom mesmo, ele só faz bem quando a gente tá apaixonado, né? Quando a gente tá feliz. A gente não sente fome, não sente sede, não sente sono, não é gostoso, né? Não é bom? E tudo tá bom, né? Você pode receber uma notícia ruim ali que, mas tá bom e tudo. Agora, quando tá ruim, tudo fica ruim, né? Rapaz, eu acho, para mim, na minha opinião, acho que a parte mais boa de namorar é o sexo e a autoestima, que aumenta muito, né? Agora o resto eu não Sim. acho bom, não. É porque é importante, isso é natural, isso é fisiológico. A relação sexual e tudo, para os animais, isso é menos, tá? Para os animais, os únicos animais, se eu não me engano, que têm relação sexual por prazer, são os golfinhos e alguns primatas, né? Que é mais semelhante ao homem. Mas o resto dos animais só tem relação sexual de acasalamento, né? Para procriação. Entendeu? Então, assim, isso para eles, claro que vai liberar mediadores que vão dar sensação de bem-estar e tudo ali e tudo. Mas mesmo assim, é uma situação de estresse também. Algumas fêmeas, se vocês prestarem atenção na cruza, né, no acasalamento dos felinos, né? É uma situação de estresse e precisa daquele estresse, é fisiológico, né, é natural para aquela espécie, porque isso vai ajudar no momento da ovulação, tá? As gatas, elas precisam daquele estímulo ali de selvageria, de tudo ali, daquele estímulo de dor até para ajudar na ovulação, tá? Mas tem alguns estudos que até estão mostrando algumas coisas que não é só isso, né? Isso faz parte do instinto do animal, mas isso é natural para eles. Diferente de outras espécies, né? É que nem seres humanos, tem seres humanos que vão gostar das relações mais apimentadas, mais, enfim,
com, com outras coisas aí que outros tipos já não, né? Outros casais já não precisam. Então, tudo é o que é fisiológico para aquela espécie ou para aquele casal, enfim. Mas tem essas sensações de bem-estar, porque isso é fisiológico, isso é natural. Principalmente aí falando do homem, né? Você deu esse exemplo aí do que você sente bem no namoro, Stephanie. Mas isso é normal para todo mundo, porque o ser humano, ele precisa de um companheiro, de uma companheira, ele precisa ter esses laços, ele precisa ter essa sensação esse de bem-estar que é promovida pelas relações, e não só o ato sexual em si, mas as relações, elas promovem sensações benéficas, né? Só pelo simples fato do toque, né? De um abraço, de um aperto de mão, de um olhar, né? De uma palavra doce, tudo isso já libera coisas, sensações boas, mediadores neurais, né? Hormonais que vão fazer sensações de bem-estar, bem como também aí tem a parte como você falou, as partes tóxicas liberam sensações de estresse, sensações ruins, hormônios ruins. Então, tudo tem que ser dosado na vida para estar em equilíbrio, para estar em homeostase. A Aleph colocou: segunda coisa melhor no mundo é amar e ser correspondido. A primeira é não amar ninguém. Eita, gota serena. Rapaz, é um poeta. Não, a Aleph que falou aqui, não foi eu, não. A Aleph disse que viu no Facebook. A Meire colocou aqui: quando o cara fala, vou pagar até os boletos. É bom, né, Meire? Eu gosto assim quando alguém fala, quer café? Ah, eu já fico em bem-estar. A Aleph está reproduzindo o que leu no Facebook. Isso, Meire. Melhor coisa na vida é amor próprio. Olha, não tem como a gente amar outro indivíduo se a gente não se amar. Porque se a gente não tem esse amor próprio, se a gente não se cuida, se a gente não se gosta, como é que eu vou gostar de outra pessoa? Como é que eu vou cuidar de outra pessoa? Né? Então, essa é a primeira coisa mesmo que tem que ter, amor próprio. Pode até parecer que a gente está saindo do assunto da aula, mas isso é fisiológico, isso é fisiologia. Então, o que é um amor próprio? É só eu dizer que eu gosto de mim? Não. Amor próprio, pessoal, é você se cuidar, é você cuidar da sua mente, do seu coração, das suas relações, né? Você buscar os seus sonhos. Tudo isso é amor próprio, né? Você não se anular por causa de ninguém, ou por causa de nada, ou por causa de trabalho, ou por causa de família. Não. Gente, tem uma coisa na vida. Eu sou jovem, tá, gente? Eu não sou tão experiente assim, não, mas eu acho que eu sou mais velho que a maioria aqui, que tá na sala. E uma coisa da vida que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tudo passa, tá? Tudo passa. Até a uva passa, né? Mas sem brincadeira, tudo passa. Então, uma sensação boa, vamos aproveitar aquela sensação boa, aquele momento bom e tudo, mas vamos ter o pé no chão, que passa que a vida não é só alegria, a vida não é só flores, né? Os momentos duros, difíceis, não tão alegres vão acontecer. E os momentos tristes também, eles passam também. E aí a gente tem que também ter essa resiliência de encarar, de passar esses momentos, porque eles vão passar. Então, assim, o que eu quero dizer com essa frase de tudo passa e por que isso tem relação com amor próprio? Porque, às vezes, a gente fica muito preso, até mesmo aqui, eu tô falando sinceramente para vocês, vocês estão na faculdade e é o que eu falei para vocês. A Stephanie falou, parece que a gente só tem que estudar. Stephanie, você tem que dar o máximo mesmo. Você tem que fazer o máximo. Mas não é só isso. Se você se fechar sua vida, deixar, não vou nem namorar, não vou sair com meus pais, não vou assistir uma série que eu gosto, não vou fazer mais nada, eu só vou estudar, você não está se cuidando, né? Não está tendo amor próprio para o seu bem-estar. E como é que você vai ir bem na faculdade? Que ela vai passar, daqui a pouco acaba a faculdade. E aí você não aproveitou o tempo também com seus amigos, não aproveitou essa fase, nem nada, e passou. Depois você vai ficar com raiva. Pô, olhei para trás e não fiz isso que eu devia ter feito, que eu podia ter feito. Ou era uma época, tá, vai valer a pena ter estudado? Vai. Tem que estudar ao máximo. Aí você também tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar
os momentos, o que tiver de oportunidade, a vida da gente passa. Então, assim, em relação a tudo, na faculdade, trabalho, às vezes a gente dá o sangue mesmo, tem que dar. A gente tem que fazer tudo ao máximo. Mas a gente tem que ver também que não adianta a gente só focar naquilo ali e esquecer o resto, né? Porque vai passar, né? Então tem tanta coisa que a gente às vezes se desgasta tanto sem necessidade. A gente às vezes dá tanta atenção a algumas coisas sem necessidade e acaba sofrendo e não valendo a pena. Passou depois e não adiantou. Então, assim, gente, é coisa para a gente pensar, tá? Para a gente se cuidar, para a gente poder viver bem. Para a gente não ficar tanto assim. Às vezes você briga com seu irmão, tem uma discussão, mas vai adiantar você ficar com aquele ódio, com aquele negócio o dia inteiro, ou uma semana, ou parar de falar com seu irmão por causa de uma besteira? Vai por causa de orgulho? Não adianta, quem só vai perder, vai passar. E se Deus o livre acontece uma tragédia, alguém vai embora antes de resolver as coisas. Como é que vai ficar o outro? Com aquele remorso pro resto da vida? Então, assim, tudo passa. Então a gente tem que ir vivendo a cada dia, porque esse dia tá passando também, ó. Daqui a pouco já vai. Eita, que isso, meio. Eu tô só abrindo meu coração aqui com vocês, né? Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, a gente tá conversando. Eu acho que isso entra no nosso assunto, né? E se eu estiver falando besteira também, por favor, viu, pessoal? Eu não tenho conhecimento do mundo, nem nada. Eu sou, na verdade, um aprendiz e por ser professor, né? Ontem foi dia do professor, até quero agradecer publicamente aqui ao carinho que eu recebi de muitos. Eu fico muito feliz, tá? Em poder fazer parte da vida de vocês. E nós, professores, somos eternos aprendizes. A gente estuda todo dia, porque a gente precisa estudar para aprender, para poder ensinar, né? E quando a gente ensina, a gente aprende 2, 3 vezes. Então, até já uma dica para o estudo de vocês. Se vocês querem realmente fixar alguma coisa, vá ensinar para alguém, vá aprender que você se sinta seguro para ensinar para alguém, então, porque aí é uma forma de que você realmente fixe o assunto, tá certo? Então, gente, assim, olha, a gente está aqui nessa manhã de sábado, daqui a pouco vai passar, já vai ficar sábado de tarde e à noite e passou, né? Mas vamos dar o nosso melhor nesse momento, né? Mas a gente não precisa também estar aqui na pressão, na agonia. Eu sou um professor que eu não gosto disso, não, de pressionar aluno ter medo de mim, é só assim que respeita nem nada. Eu quero que respeite pelo que deve ter, né? Todos nós, eu tenho que respeitar vocês e vocês têm que me respeitar. Isso é natural, isso é fisiológico, né? Mas não por medo, é porque respeito ele deve existir acima de tudo, né? Mas eu lembro, eu tenho colegas, né? Não falo só a nível institucional, tá? Eu tenho colegas professores no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu tenho exemplos de gente que tem a filosofia, né? Ou sua metodologia de pressionar, de botar medo, de só assim eles assistem minha aula e fazem o que eu quero e tal. Acaba que fica naquela opressão ou tudo, não. Entendeu? Não é assim que a gente vai ter um respeito ou que vai aprender, né? A gente está aqui, um para construir com o outro e aprender com o outro. Então tem que ter educação mesmo. Eu acho que varia, né, professor? Porque, olha, eu sou uma pessoa bem clara e concreta, né, quando eu quero falar as coisas, né? E também um pouco medo não, né? A gente, a turma, achou, né, o senhor uma pessoa muito bacana e tal, né? Com relação a outros Obrigado. professores, tem professores legais também, mas com certas coisas bem rígidas, né? Professores chato, né? Não vou mentir. Então, tipo assim, pode ser que, ele é rígido em questão ao trabalho, isso aqui, pô, beleza, se foi para nosso melhor, né? De boa, né? Mas tem coisas que, tipo assim, são tão simples e colocam um empecilho, colocam coisas pesadas em cima. A gente se sente um pouco triste, né? Por exemplo, teve um professor aí que, misericórdia, eu fiz um curso de informática, né? E não sei nem para que eu fiz mesmo, né? Porque eu não consegui o que eu queria, né? E ele veio, né, com uma disciplina para a gente, e ele passou coisas que, para mim, não acho que não tinha nada a ver com a disciplina, né? Deveria ser de outra forma.
Então, tipo assim, para quem não sabia mexer no computador, para quem não sabia abrir um programa, eu acho que foi pesado, entendeu? Então, tipo assim, o pessoal mandava mensagem para ele era super grosso, super estúpido, e, tipo assim, é um tipo de atitude que não deixa os alunos legal, entendeu? Deixa as pessoas mais, traz um certo desconforto, uma tristeza, sei lá, um negócio bem chato, sabe? Eu acho que tudo isso, as atitudes, a forma que eles expressam é muito importante, entendeu? Até para que a gente possa se sentir à vontade mais e ter vontade também de ficar no curso, né? Tem gente que saiu por conta de coisas, sabe, tão pequena que eu fiquei até meio assim, né? Então tá, né? Eu entendi, Stephanie. Agora, Stephanie, isso também, as coisas como a gente falou que tudo passa aqui, também tudo é aprendizado. O que que a gente tem que aprender com uma pessoa assim? A não ser assim, entendeu? Isso é um exemplo que eu não vou seguir. Então, isso já é o contrário do que você, né? Você já reflete nisso. Não, quando eu tiver numa posição, numa ação dessa, eu já tenho que me colocar no lugar do outro que está ali assistindo. Eu entendo o que você fala. A gente não adianta nada ser a ferro e fogo. E assim, claro que eu também eu cobro, viu? Eu cobro muito porque eu tô cobrando aqui de vocês, né? Se eu cobro um resumo, se eu cobro alguma coisa, uma atividade e tal, porque isso é pro bem de vocês, é para vocês estudarem para aprenderem. E quem gosta, cobra. Quem gosta, cuida, é uma forma de cuidado. Mas a gente, no que eu cobro, você não chegou para mim quinta-feira e pediu para eu estender o prazo da atividade? Qual que é o prejuízo que eu vou ter com aquilo ali? Eu não vou ter nenhum. E vocês? Vocês vão ter prejuízo se estender o prazo? Não. Vocês vão ficar mais à vontade e vão ter um tempo melhor para fazer porque vocês estão cheios de coisa. Agora, se eu falasse, não, é só aquilo ali e acabou. Aí eu estaria prejudicando, de uma certa forma, vocês porque vocês não iam poder ter aquela oportunidade. Então, há casos e casos, entendeu? Que a gente tem que a gente tem que ser maleável, a gente tem que entender. Então, eu considero assim, sabe, Stephanie? A gente tem que aprender. Eu já tive situações assim, eu tive professor meu que a gente já entrava na disciplina com medo, porque de 40 alunos passava 3, 4. Ele tinha o prazer de falar para todo mundo, na minha disciplina não passa mais que 5. E ano que vem vai ser 70 na disciplina, porque vai reprovar e vai juntar, e eu não quero nem saber, não vai passar, e, sabe, fazer aquele terror. Então você já entrava com medo. Quando ele perguntava um negócio para você, você tava com uma caneta azul na mão, ele perguntava: "Você, que cor é essa caneta?" Você ficava tão nervoso que eu não conseguia responder. Tinha gente que começava a chorar. É Então, algo muito chato, né? Isso, né? É é um muito terrorismo que chato. não necessita, não precisa. A vida já é dura demais para a gente ficar colocando dureza a mais, né? A Aleph colocou aqui: meus heróis não são políticos, nem torturadores, nem jogadores de futebol, nem líderes religiosos. Meus heróis são professores. Todo meu respeito e gratidão por vocês. Precisam de mais educação, vocês merecem tudo. Olha, muito obrigado, tá? Eu fico muito honrado com a sua mensagem. Eu, em nome de todos os colegas professores, e pode ter certeza, a gente sabe dessa importância e a gente valoriza muito também os nossos professores e os nossos colegas. Então, assim, a educação, ela é tudo. A educação, ela é tão importante, né? Não só um professor universitário, qualquer professor, e você vê que a educação, ela está em tudo, não só dentro de uma sala de aula, né? A educação, ela está dentro de casa. Um pai e uma mãe, eles são professores para os seus filhos. Eles estão ali ensinando. Um irmão mais velho é um professor para o seu irmão mais novo. O irmão mais novo é um professor para o seu irmão mais velho. Então, gente, todos nós na vida somos professores. Em falar nisso, lembrei de uma poesia que eu escrevi. É a... Eu escrevi tem, tem 10 dias. Eu fiz uma avaliação do MEC, uma faculdade da Bahia. E aí eu vou contar isso aqui para vocês rapidinho para a gente voltar para o assunto da fisiologia propriamente dita, né? Mas me fez lembrar uma situação. Eu fiz uma avaliação na faculdade da Bahia, tem 10 dias. E o que eu achei muito interessante, eu fiquei até emocionado com o trabalho deles. Eles tratam todos os funcionários da faculdade
como educadores. Então, o professor no crachá dele não tem professor, tem educador. O zelador no crachá dele não tem zelador, tem educador. A cozinheira no crachá dela não tem cozinheira, tem educadora. Todo mundo que trabalha na faculdade é educador. Então, o que isso fez para os funcionários? Fez todo mundo ficar igual, tá? Não tem hierarquia, não tem função mais importante nem nada. Todo mundo ali é importante, todo mundo é igual, todo mundo é educador. Se a gente for pensar direito, é verdade. Quanto de experiência um zelador, um porteiro pode ajudar, né? Pode passar ali numa conversa, numa orientação, no seu trabalho, no seu respeito para os alunos. Ele está educando, então ele também é educador. Uma cozinheira, qualquer pessoa, não só o professor. Então todo mundo é educador. Gente, e aí isso me fez pensar de que não só quem trabalha na educação é educador. Na vida, todo mundo é educador, uma hora ou outra. E aí eu escrevi um poeminha que é bem rapidinho, bem curtinho, mas eu queria ler para vocês. São apenas 4 versos. Na escola da vida. A vida é uma escola. A vida é a escola. E nela somos todos educadores e aprendizes. Viver é ensinar, viver é aprender. Vamos viver. Viver ensinando, viver aprendendo. Cada dia é uma aula, tem lição a todo momento. Cada um em um momento é professor e também é aprendiz. Na escola da vida, ensinar e aprender é viver e ser feliz. Então, que a gente possa sempre ensinar e aprender, porque só assim a gente vai poder viver e viver feliz. Beleza? Então, eu tô aqui, eu tô aprendendo com vocês, né? Eu não sou o único que está a ensinar, eu também tô aqui para aprender. Pode ter certeza que de uma conversa que tudo eu também levo a minha bagagem de conhecimento mais rica. Ah, obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Mando nada, eu só peço. Beleza? Quem criou essa daí é com certeza uma pessoa muito feliz. Quem criou essa daí? Fui eu que escrevi essa poesia. Beleza? Eu sei que se eu estava abrindo algum livro para ler. Não, eu abri meu celular. Abri meu celular porque eu escrevo as poesias e vou deixando no bloco de nota aqui do celular. Eu escrevi ela devido a essa avaliação, entendeu? Isso eu fiquei muito feliz e eu parabenizei eles lá por essa atitude, né, de reconhecer todo mundo como educador. E aí isso me fez refletir e pensar nisso, né, que todo mundo é educador e aprendiz. Ninguém sabe tudo que não tenha nada que aprender e ninguém sabe nada que não tenha nada a ensinar. A gente está sempre aqui para trocar conhecimento, né? Meire, músico eu não sou, não. Eu só enrolo que toco alguma coisa, mas não sei tocar direito, não. É muito, muito pouco. Poeta, posso até ser eleito. Educador, todos nós somos, né? Obrigado, obrigado mesmo. Gente, e aí, vamos lá, dúvidas do sistema nervoso, para depois a gente entrar na fisiologia cardiovascular? Foi a Kyla, né, se eu não me engano, que perguntou. Mais alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do sistema nervoso? Tá bom, Meire. Feliz sábado também. Depois você pega o resto do vídeo aula, tá? E aí, Débora, Lucas, Camila, Ilse? Eu ainda vou assistir os vídeos, porque como tava pesado para mim, né? Também tem umas coisas para resolver, vida pessoal, né? Então eu ainda vou fazer. Então Eu tá. estava Aí, na aula, aí estava começando já ontem, mas é muita coisa para pensar também para comprar. Aí estou me organizando aqui.
É por isso que eu pedi do senhor para estender mais, porque eu sabia que não ia dar, entendeu? Foi um negócio bem. Tá certo. Camila, tudo bem, Camila, nem se preocupe, tá? Não, meninas e meninos, né? Quem não conseguiu assistir tudo, eu peço que assistam, tá? Quando puderem e o mais rápido possível, né? Mandem os resumos de vocês e tendo dúvida, tá? Não se acanhem. Me mandem e-mail, ou mande mensagem, ou fale comigo, tá? Não fiquem com dúvidas, tá? E se quiserem falar agora aqui, ou na outra aula, no outro momento, ou enfim, quando tiverem alguma dúvida aí, vocês falem, tá? É muito importante que a gente esclareça, que a gente tire a dúvida. O momento é esse, tá? O momento é esse que eu falo, o momento durante a disciplina. Não, pode mandar até meia-noite. Viu, Stephanie? Muito obrigada, professor. Nada. Sem problemas. Viu? Mas é importante que esse momento que eu falo é durante o curso, tá? Durante a disciplina, durante o curso, se tiverem dúvidas, podem vir tirar, porque não é a hora de tirar as dúvidas. Na verdade, sempre que precisarem, né? Não é porque vocês vão ter pago a disciplina que a gente vai virar a cara e não, agora não é hora dessa disciplina nem nada. Não, é o curso inteiro, ou a vida inteira. Mas o que eu falo que vocês têm que aproveitar agora, porque esse é o momento de aprender o máximo, entendeu? É o máximo que vocês têm que extrair. Porque depois também, pessoal, vocês têm que ter essa base para poder ir para as outras. Se vocês não tiverem essa base, né, de cada disciplina aqui, a gente não está vendo na fisiologia que é um assunto atrás do outro, um em cima do outro, ele vai complementando. As disciplinas são assim também. Então, se você não tiver a base de cada disciplina, quando chega lá na frente, vai faltar. Aí eu precisava, aí vai ter que voltar. Aí vai ser mais tempo. Você vai ter que estudar coisa daquela época e voltar a estudar o de trás. Certo? Mas vamos lá, eu estou aqui para a gente tirar a dúvida. Para a gente falar sobre a fisiologia. Mas Eu acho que ainda vão fazer, professor, por isso que ainda não tem dúvida. então tá, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou dar uma introduzida sobre o assunto de fisiologia cardiovascular, que vocês também já estão com o vídeo lá para assistirem, né? Sim, sim. Tá certo? Tá bom. Que é a continuação da fisiologia depois do sistema nervoso e cardiovascular, que aí é dependente, né? Todos os sistemas, eles são extremamente importantes para o funcionamento do organismo. Pegando por ordem de vitalidade, né? De essencialidade. O sistema nervoso é muito importante. Se depois do sistema nervoso, né? Depois do cérebro, que o cérebro controla tudo, qual o outro órgão, sistema que não pode faltar para que o organismo viva? Todos são importantes, mas assim, o que é essencial, o que é vital? É o coração, né? Tem que ter o coração, ele é até primeiro, antes que o cérebro, né? O animal, ele pode viver, se ele tiver uma morte cerebral, viver ali, né? Nesse estado vegetativo e tudo ali, um tempo, mas pela complexidade e importância do sistema nervoso, por isso que eu trago ele primeiro, porque para entender a fisiologia cardiovascular, tem que entender o sistema nervoso. E aí, quando a gente fala de cardiovascular, de coração, essa bomba propulsora vital, é muito importante que eu entenda o que é o coração e quais são os outros órgãos que compõem o sistema cardiovascular. Né? Não é só o coração, é o que mais também? Os vasos sanguíneos, né? E linfáticos. Os vasos sanguíneos, veias e artérias, né? São os vasos maiores, calibrosos, tendo também as vênulas e as arteríolas, né? E os capilares venosos, tá? Os capilares sanguíneos. Depois desses, vão ter confluências com capilares linfáticos e vasos linfáticos, que vai para o sistema linfático, onde tem os linfonodos,
e aí tem baço, tá certo? As tonsilas, enfim. Qual que é a importância, né, básica desse sistema cardiovascular? Porque problemas cardiovasculares, disfunções cardiovasculares, elas trazem problemas de vida, né? Como eu falei para o meu colega lá, meu colega ele teve lá esse problema, essa arritmia saiu fora do compasso. Então, ele saiu fora da fisiologia que afeta o corpo todinho. Se não cuidar, pode morrer, tá? Então, a gente tem que ver o que o coração e os vasos sanguíneos em conjuntos vão fazer. Vão fazer de função, primordialmente. Vão manter a vida. Mantendo a vida como? Qual que é a primeira coisa? Oxigenando, né? Nutrindo todos os tecidos, todas as células. Como é que faz isso? Levando o sangue para todos os órgãos, né? Para todas as células, tecidos e órgãos. Leva o sangue oxigenado, tá? Então, leva esse sangue oxigenado e também traz o sangue desoxigenado para ser oxigenado de novo. Aonde? No sistema respiratório, no pulmão. E é assunto já da aula posterior. Depois de cardiovascular, a gente vai para o sistema respiratório, tá? Além de oxigênio, leva o que também no sangue? Leva os nutrientes. Nutrientes advindos da alimentação, né? Então vai levar carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas, tá? A alimentação vai ser absorvida ali, vai passar por capilares para chegar na corrente sanguínea, tá? Vai levar também medicamentos, drogas, né? Vai levar células de defesa, tá? Vai levar água, tudo para nutrição, proteção, defesa do corpo, para manutenção também do que? Da temperatura do corpo, tá certo, pessoal? Como é que faz essa temperatura? Levando o sangue oxigenado, que é o sangue quente, para as extremidades, né? Quando precisa vasodilatar, quando precisa trocar calor com o ambiente, ou quando está muito frio e precisa cuidar, manter a temperatura corporal. Então, faz com que concentre essa temperatura, os vasos sanguíneos, nos órgãos vitais, a circulação vital do corpo ali, tá? Nos órgãos principais, e as extremidades elas ficam um pouco mais frias. Isso é defesa do corpo, isso é natural, isso é fisiológico, tá? Então a gente tem que saber as diferenças, né? O que vai ocorrer nessa questão? Por que a gente tem que saber quantidade de litros de sangue no animal, né? Quando o animal está com uma quantidade de sangue normal, a gente chama que ele está em normovolemia, sangue, volume normal de sangue. Hipovolemia é baixo sangue. Qual que é o problema do animal ter baixo sangue? Não vai ter essa oxigenação correta, não vai ter a nutrição correta, não vai ter a defesa correta, vai acabar levando problemas anêmicos, problemas nutricionais, problemas de desempenho desse animal. E a hipervolemia, quando está muito concentrado, quando tem muito sangue ali, o que isso causa de problema? Aumenta a pressão. Aumentando a pressão, pode ter os riscos dos problemas cardiovasculares, enfim, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que entender essas diferenças que ocorrem, tá? E aí, eu sabendo disso, que tem um ritmo, uma frequência cardíaca normal, fisiológica para cada animal, para cada espécie, e além disso, eu tenho que lembrar das questões das categorias, as diferenças em idades. Vocês acham que o animal mais novo, um filhotinho, os ritmos circadianos, né, fisiológicos deles, são mais aumentados ou mais diminuídos? Mais aumentado? São mais aumentados. Porque o metabolismo desses animais é mais rápido, é mais acelerado. Então, fisiologicamente, animais mais jovens, né, filhotinhos, eles têm esse metabolismo mais acelerado, são mais aumentados. Nos animais adultos vai ter o ritmo normal, e nos animais senis, como é que vai ser esse ritmo? Animais o quê, professor? Senis, mais velhos. Acho que vai ser mais lento. Vai ser mais diminuídos, porque são animais que já têm um metabolismo mais lento, ele é tudo um pouco mais lento, então os ritmos também são mais diminuídos, tá certo? Então, a gente já sabendo disso, quando eu for examinar o animal, eu já vou saber se aquilo tá fisiológico para a categoria da idade dele,
para a espécie dele, para o estresse que ele passou, tá? Às vezes eu pego chega um cachorro na clínica, você vai examinar e ele tá lá com taquicardia. Aquilo ali é o fisiológico dele? Não, ele acabou de chegar, chegou num lugar diferente, outras pessoas pegaram ele, veio andando no sol, temperatura tá alta, então tem que esperar o animal se acalmar, conhecer o local, tá? Diminuir aquele estresse todo. Então, tudo isso tem que levar em consideração para poder examinar o animal, tá certo? Professor, Hum? nós seres humanos, quando a gente atinge uma certa idade, né, o metabolismo da gente fica lento para emagrecer, né? Sim, E nos animais é do mesmo jeito? também, mesma coisa. Mesma coisa. E aí, Stephanie, o que vai acontecer? Vai ter aquela, lembra da fisiologia óssea? Com o tempo vai saindo medula óssea vermelha, transformando em medula óssea amarela, depósito de gordura. Se a gente for ver nos animais, né, isso, claro que vai influenciar muito a alimentação dos animais, mas vai tendo a diminuição de massa magra e aumentando o tecido adiposo, diminuindo mineralização óssea. É a mesma coisa que acontece no ser humano, o metabolismo fica mais lento, então aquela parte de síntese proteica muscular diminui também, a parte de solidificação óssea, né, a parte mineral, ela vai diminuindo, tá? E aí ele vai também, o metabolismo ficando mais lento, vai diminuindo essa parte de queima de gordura e vai aumentando mais gordura. Então, é semelhante demais ao ser humano, tá? Beleza? Então, a gente vai ver essas diferenças, né? Isso é importante, como é que ocorre, como é que funciona. E sempre lembrando da anatomia. Qual que é a diferença de um vaso sanguíneo venoso para um vaso sanguíneo arterial? Qual que é a diferença, pessoal? Pior que eu também eu queria saber, porque na prova teve algumas questões, né? Com relação a isso, eu fiquei muito confusa. Eu achava muito parecido. Pronto. Vamos pensar na funcionalidade para pensar na estrutura, né? Primeiro tem que entender a função. Vaso arterial, né? Artérias levam sangue arterial, sangue oxigenado. Esse sangue oxigenado ele sai da onde? Sai do coração, átrio esquerdo. Então ele sai bombeado, ele sai com força. Se ele sai com força, ele sai com volume, sai bombeado, ele precisa de um vaso o quê? Um vaso forte. Então, para ter um vaso forte, as artérias elas são fisiologicamente mais grossas, mais musculares que as veias. Entendeu? Se a gente tiver um corte no braço e o sangue ficar pulsando, é um sangue arterial ou venoso? Se ele ficar jorrando ali, saindo assim bastante, Arterial, não? é arterial, porque é um sangue que está vindo ali bombeado, é um sangue que está vindo com força de um vaso que tem essa propulsão, entendeu? Agora, o sangue venoso é o sangue desoxigenado. As veias levam sangue desoxigenado. Só não na circulação pulmonar, né, na pequena circulação, que aí as veias pulmonares levam sangue oxigenado e as artérias pulmonares levam sangue desoxigenado, tá? É só nessa parte aí. Mas no resto, na circulação global, na circulação grande circulação, as veias levam sangue desoxigenado. Então, se ela leva um sangue que não tenha essa pressa toda, né, de irrigar o corpo, e é um sangue que não tem oxigênio nem nada, é um sangue que ele não tem esse bombeamento, porque não tem bomba voltando para o coração, a bomba só é o coração que sai do coração, né, o sangue pela artéria, mas voltando não tem essa bomba. É um sangue que vem lento. Então, se tem um corte no braço, né, ou na perna, e esse sangue escorre, né? Sem ter aquela pulsação, sem nada, é um sangue venoso, certo? Então a diferença de uma artéria para veia basicamente é essa: as artérias, elas têm camada muscular maior do que as veias, tá? Elas são vasos mais calibrosos, mais fortes, tá certo? Professor, Professor, e qual é a Oi. diferença do grande e pequeno calibre delas? A diferença vai ser o calibre.
Ela é maior para passar um maior volume de sangue, né? Então a gente começa assim, ó. Vamos pegar pela circulação, saindo do coração. Artéria, né? Sai pela aorta. A aorta é a maior artéria do corpo. Não precisa falar artéria aorta, só a aorta. Então, aí sai pela artéria que é a aorta. Aí da aorta vai para todo o corpo, vai pegar outras veias, vai para a aorta abdominal, aí depois vai pegando outras artérias menores, né? Essas são as maiores calibres, porque sai do coração, sai com sangue em maior quantidade para ir para todo o corpo. Aí vai pegando outras artérias menores para ir para outro corpo. Artérias, arteríolas, tá? Depois das arteríolas vai para os capilares. Dos capilares já se misturam capilares arteriais com capilares venosos. Aí tem as vênulas, que são veinhas pequenas. Depois das veinhas pequenas tem as veias. E as veias maiores até chegar na veia cava caudal e depois na veia cava cranial, até depois voltar para o coração. Então, com isso, vai aumentando também o calibre, porque tem que aumentar a quantidade maior de sangue. Entendeu? Começa grandão, os calibres vão diminuindo até chegar em vasinhos microscópicos, depois passa para outros vasos microscópicos, vai aumentando até chegar em vasos grandes de novo, até voltar para o coração. Entendeu? Então, essa palavra calibre, né? Que eu não estava entendendo isso. Então, ela está se referindo ao tamanho delas, é? Ao diâmetro, né? Diâmetro, a parte de dentro, o tamanho do lúmen, né? A parte do calibre é como se... Pensa num cano. Um cano para você instalar uma torneira de pia. Ele vai ter um calibre ali. E um cano de uma fossa é um calibre bem maior. Entendeu? É um diâmetro maior. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Que isso. Alguém tinha perguntado também alguma coisa. Eu, professor, Oi, Virgínia. eu queria perguntar se por acaso a pessoa tiver um corte numa artéria, tem risco de morte ou depende do corte? Tem o risco de morte e depende do corte. As duas coisas. Porque, assim, tanto uma pessoa quanto animal, tá? Vai ser... E também a veia também tem risco de morte, tá? Não só a artéria, não. Tanto a artéria quanto o vaso. Vai depender o quê? O tamanho do calibre desse vaso, o quanto ele perdeu de sangue ali, né? Porque se for um vaso arterial, ele vai perder sangue muito mais rápido. E dependendo do corte, for um corte muito grande, o sangue vai rapidinho. E um ser humano grande não tem mais que 5 litros, se eu não me engano, 4, 5 litros, né? É pouco sangue, entendeu? Uma vaca grande aí também, ela não tem muito sangue. Só que o sangue ele fica circulando no corpo todinho. Então, dependendo do tamanho desse corte e do vaso que pegou, quanto mais sangue sair, mais perigoso vai ser. E aí, entre a artéria e veia, é mais perigoso a artéria, porque vai perder sangue muito mais rápido. E é um sangue oxigenado. Agora, o da veia, se for uma veia grande, por exemplo, pegar a veia safena, que ela fica mais aqui na parte distal dos membros, né? É uma veia que ela tem a certo calibre, mas ela é menor do calibre do que a veia femoral. A veia femoral, ela pegar, é perigoso não conseguir chegar no hospital, tá? Entendeu mais ou menos, Virginia? Entendi, porque aconteceu um caso muitos anos atrás, aqui na minha cidade, aqui em Itacoatiara, as pessoas andavam muito de bicicleta. Hoje em dia é bem pouco, ando mais de moto, né? Evoluiu. Aí, meio pro interior da cidade, assim, vinha uma mulher e o marido dela de bicicleta, e vinha um senhor que pescava, né? E ele costumava levar o facão dele atrás na bagageira da bicicleta. Só que ele não Sim. prestou atenção, que tinha escorregado e estava com a ponta de fora. Enfim, eu sei o que aconteceu dele passar perto e cortou a perna da mulher, e não deu tempo de chegar no hospital. Foi por isso que eu perguntei. Ela Isso. perdeu todo o sangue dela no local. Meu Deus, que tragédia, hein? Foi bem comentado isso aqui na cidade. Aí eu fiquei assim, né? Deve ter sido uma artéria, então. Cortou, então uma veia, eu não sei. Mas como eu falei para você, se for uma veia calibrosa também, o sangue vai embora também, se não tiver um estancamento ali, né? Se na hora não fizer um processo de hemostase ali na hora de segurar, né? Primeira coisa, tentar colocar um pano, alguma coisa ali para diminuir aquele fluxo, para não perder, para parar, para tentar estancar aquele sangue. Às vezes não consegue. Olha, se eu falar para vocês que aconteceu
na minha época da graduação, um colega brigou com o outro, brigou de porrada, e um estava em cima do outro, dando murro na cara do outro, o outro tirou o que estava embaixo, tirou do bolso uma lâmina de bisturi e passou no pescoço do colega. A gente estava no terceiro período. E aí, na hora que ele fez isso, passou assim, rasgando, sabe? Passou de fora a fora a lâmina de bisturi no pescoço do colega. Ele já caiu e o sangão começou a descer, né? Aquilo ali, correram com ele esse meu outro colega que foi cortado. Ele tinha quase uns 2 metros de altura, era um cara muito forte e era muito musculoso assim e tal. Ele fazia academia e era muito grande, uns 2 metros de altura. E na hora já foi ficando branco, perdendo aquele sangue todo, muito sangue saindo. Colocaram um pano no pescoço dele e correram para o hospital. Aí chegou no hospital, os médicos tentaram suturar a veia e pinçar e não conseguia. E aí deram uma estancada, seguraram mais um pouco e transferiram ele 250 quilômetros para outra cidade, para uma capital, para poder ser feito um transplante, uma cirurgia com um vascular, né? E aí ele já foi tomando bolsa de sangue. Foi tomando bolsa de sangue. Foi com seguro assim, né? Segurado no pescoço, né? O corte, para não ficar saindo mais sangue. Mas foi tomando bolsa de sangue. Chegou lá, foi operado às pressas. E aí conseguiram fechar o vaso que tinha sido rompido. E graças a Deus ele salvou. Mas olha, se não fosse essa questão de ser muito rápido, o atendimento dele e conseguirem mesmo, foi Deus, né? Foi milagre. Ele poderia ter morrido ali. Porque você imagina um cara desse tamanho, pegou um vaso aqui do pescoço, que são vasos calibrosos, né? Aqui nós temos as veias jugulares e tem a carótida. Se pega a jugular, é um vaso calibroso que sai o sangue, como eu tô falando para vocês, escorrendo. Mas pegando a carótida, vai sair o sangue pulsando. Se não intervir, em 10 minutos ou menos, morre. Vai embora. Professor, Oi? esse aluno foi expulso? O que aconteceu com ele? Ah, sim. Esse aluno, ele teve que sumir da faculdade porque a galera queria pegar ele, né, e tudo, as outras pessoas, e enfim, foi uma coisa bem horrível mesmo. Ele teve que sumir da faculdade. E o outro, né, recuperou, voltou para a faculdade e se formou e tal. Mas aí o outro, né, esse que tinha causado o acidente, ele continuou os estudos em outra universidade, mas quando ele estava no estágio final, teve uma tragédia com ele também. Infelizmente, chegaram para assaltar no local, no Aras que ele estava lá, e acabaram matando ele. Ele foi reagir ao assalto, né? E acabaram matando ele. Então, assim, tô contando isso aqui, foi o contexto, né? Mas coisa horrível demais. Não, então, pessoal, é porque assim, o que eu vejo muito são casos de, não só na veterinária, mas agora eu vejo muito na veterinária, tipo de alunos que cometem crimes e depois conseguem pegar o CRBio, tipo, ou o CRBio foi mal, o CRM, Entendi. tipo, aluno de assassinar o outro, tipo, outra pessoa e depois consegue, tipo, bater em mulher, consegue. E, tipo, cometer crime, tipo, roubar medicamentos, essas coisas, são denunciados, mas conseguem depois o CRM. Tipo, o CRM não barra nada, né? Então, tipo, no meio da gente tem assassinos, agressores, várias coisas, e a gente meio que tem que conviver com isso. Olha, Luciano, infelizmente, tem gente ruim e gente boa em todo canto, né? Infelizmente tem gente ruim em todo canto. E aí, assim, eu não sei te dizer legalmente o que o CRMV poderia fazer para proibir. Porque, assim, o CRMV, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, especificamente, o que ele vai legislar em cima? Sobre as ações veterinárias, né? Então, eu não sei dessa parte de outros crimes sem ser veterinários, se isso impediria ou não, mas eu concordo com você. E eu tô falando, infelizmente,
existe gente ruim em todo canto e às vezes acaba sendo colegas nossos aí, né? É uma coisa triste que poderia ser pautada, né? Porque para a gente, por exemplo, eu sou servidor público. Para eu entrar no serviço público, eu tive antecedentes criminais, não podia ter nada devendo nada para a Polícia Federal, para a Polícia Estadual, para nada, para a Justiça Eleitoral, nem nada. Então, será que para o cara tirar CRMV, né, ou outros conselhos, ele também teria que passar por isso e tudo? Então, são coisas a se levar em consideração, que eu concordo com você, porque senão fica aquela sensação de impunidade, né, de que, como você falou, faz o que faz e ainda se forma, ainda faz o quê? Então, eu não sei te dizer como é que é a parte legal, o que que ela legisla sobre isso, mas infelizmente tem gente ruim em todo canto mesmo. Viu? Mas nós entramos nesse assunto aqui por causa do corte do pescoço do meu colega lá. Mas graças a Deus ele se salvou. Ele sobreviveu e continuou a vida, né? Mas corre o risco sim. Para um animal, eu já vi, foi a Virgínia que perguntou, né? Virgínia, eu vi uma cena muito triste. Uma bezerra, uma vez ela quebrou a perna, rapaz. E uma fratura exposta, e nisso um vaso arterial ficou exposto, né? Eu era estudante até na época, não era veterinário já não, era estudante. E isso era tipo sol de meio-dia, sabe? No meio do pasto, ela quebrou a perna e aquele vaso ali começou a sangrar, e a gente tava no meio do pasto, quando viu assim, foi coisa de instantâneo. Não deu coisa de 3 minutos, 2, 3 minutos, ela ficou quietinha e quando a gente foi ver, ela já tinha morrido. Então, acontece, infelizmente. É muito triste mesmo. Eu lembro até hoje. Você falou disso aí, eu lembrei desse caso aí. E acho que foi quando eu entrei na faculdade até. Tava trabalhando numa fazenda e tudo, e aí uma bezerra quebrou a perna, uma fratura exposta, um negócio bem feio lá, e esse vaso se rompeu na hora e a bichinha ficou lá quieta num canto. Não foi muito tempo, a mãe dela estava em cima dela lá, tudo. Quando a gente foi observar, era morta. Professor, Oi? quando eu morava no interior, vou lhe contar, mas o senhor falou sobre isso, eu me lembrei de um cavalo de um vizinho nosso, quando eu morava no interior, que agora eu moro na cidade, né? Que ele tinha mania de capar os animais dele. Ele tinha um cavalo muito bonito e resolveu capar o cavalo, sendo que ele não é médico, nada, sabe? Ele disse que sabia. Professor, o cavalo sangrou, 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 ele aplicou uma injeção no cavalo, disse que ia parar o sangramento, o cavalo chegava perto da casa, professor, e olhava assim, tipo, pedindo socorro, sabe? Os olhinhos brilhando assim. Quando foi de manhã, o cavalo amanheceu morto. Sangrou, ele perdeu todo o sangue que ele tinha no corpo. Meu Com o Deus. cara que disse que sabia capar o animal, um animal lindo. Poxa, que dó, hein? É fogo. Então, isso aí. Você falou, o cara não era médico nem nada, né? Não, é dono do cavalo, é proprietário de fazenda e tal. Pois E tem é. muitos que faz isso mesmo, que capam os animais Sim, como se fosse veterinário. muitos fazem isso. Isso aí é. O nome disso aí é exercício legal da profissão. Isso aí é imperícia e imprudência. Isso aí fere o código de ética do médico veterinário, tá? Do CRMV. Então, se fosse um veterinário, né, ou um estudante de veterinária, viu? Cuidado. Um estudante de veterinária, ele poderia sofrer sanções porque está inferindo o código de ética do médico veterinário, tá? Vocês já viram já leram o código de ética do médico veterinário? É Já, professor, importante, teve até ó, aula. é importante que saibam, tá? Porque pode ocorrer esses problemas aí, né? Infelizmente,
o nosso conselho como outros não tem condição, não fiscalizam, mas existem muitas pessoas que fazem o exercício legal da profissão. E aí acabam trazendo danos aos animais, né, ao bem-estar dos animais, à vida dos animais e às pessoas também, né? Imagina como é que você ficaria se alguém fizesse um mal ao seu bichinho, né? Porque é isso. Quando faz sem saber nem nada, pode causar problema. Viu? Deus me livre, eu acho que se alguém toca no meu gato, É isso mesmo. sabia, professor? Eu tenho muito na cabeça, tipo assim, eu sou solteira, né? Moro sozinha, né? Graças a Deus, né? Eu fico pensando assim, pô, se eu arrumar alguém, levar pra dentro de casa, bater no meu gato, eu fico pensando nisso o tempo todo, né? Eu não vou gostar, entendeu? Então, É. Ah, mas aí quem gosta de você vai gostar dos seus bichinhos também. Pode ter certeza. é verdade. Viu? E aí, gente, mais alguma coisa? Bora almoçar? Já deu fome aqui. E professor, não tem nenhuma diferença não, né? De termômetro veterinário e humano. O digital Rapaz, eu tem. tô vindo bem baixinho, Débora, como é? Ah, se tem alguma diferença dos termômetros veterinário e humano, não, né? Não, é o Só mesmo termômetro que a gente usa. é É o igual, mesmo né? termômetro, viu? É É o só? termômetro digital. Pode comprar ele humano mesmo que Tá ele bom. vai fazer a mesma função. E é bem baratinha, coisa de 14, 15 reais. Às vezes você acha até mais barato. Obrigada. Nada. A Sabrina pediu para recitar a poesia do Sistema Nervoso. Que massa. Deixa eu procurar ela aqui, viu? Legal. Deixa eu procurar aqui, que para mim é uma honra. Deixa eu ver. Ah, achei. Então tá bom. Estão preparados aí para ouvir? Vai! Bom, poesia do sistema nervoso. Uma soma de eventos acontecem ao mesmo tempo, alterando ou mantendo ações, sentimentos e comportamentos. Ao estudar o grandioso sistema nervoso, o qual de certa forma também me deixa nervoso, eufórico, animado, eita sistema danado, mexe com tudo aqui dentro. É difícil, mas eu me rendo à sua grande importância. Seria minha ignorância não exaltar e apreciar, ao estudar, sua exuberância e complexidade. Sistema nervoso, de verdade. Mas não é por maldade. Essa não é sua função. O que ele faz basicamente é armazenar e processar toda e qualquer informação. Controla, regula, acelera e segura. Organiza e participa de todos os sentidos da vida. Mantém a harmonia necessária para viver. Posso até ficar nervoso, mas sem o sistema nervoso não consigo viver. É isso aí. Sem sistema nervoso ninguém vive. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Muito bom, professor. Ah, obrigado, Débora. Valeu. Obrigado, Sabrina. Que massa. Eu tentei resumir o que era o sistema nervoso nesse poema aí. Por nada, Lucas. Fico feliz que vocês tenham gostado. Ô, Sabrina, eu acredito que seja assim. E esse dom é familiar. Minha mãe, ela é poetisa e ela escreve muito, né? Ela já tem 4 livros publicados, tá indo para o quinto. E eu que ajudei ela a escrever os livros, né, editar os livros dela, tudo. Eu acho que depois que li tantas poesias dela e tal, eu comecei a querer rabiscar também. A minha primeira poesia eu escrevi em 2016. E aí de lá, todo dia eu escrevo alguma coisa. Todo dia
eu escrevo alguma coisa. É isso mesmo. Aí a gente vai escrevendo. Pessoal, e aí, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, vamos estudar. Então vamos lá. Tá? Então, você já tem aí atividades, eu vou botar essa aula lá no Class para quem não assistiu, tá? Fico à disposição de vocês, espero que tenham um bom fim de semana. E qualquer dúvida, falem comigo. Na terça-feira a gente se encontra novamente. Beleza? Beleza. Bom final de semana também pro senhor, professor. Oi, Débora. Bom final de semana também pro senhor. Ah, amém. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Então, valeu, pessoal. Um abração, hein? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Tchau, pessoal. professor. Bom final de semana aí pro senhor, viu? Para vocês também, Stephanie, Dei, Sabrina. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado, Virgínia. Para você também, viu? Para vocês todos. Se cuidem, viu? Até mais, Aleph. Valeu.